agora nós vamos falar sobre Castro Alves e sobre a sua poesia. Castro Alves viveu no século XIX, né? No período em que o Brasil ainda era escravocrata, né? A escravidão ainda existia no Brasil, né? O governo já havia declarado a independência do país, e com a independência do país surgiu a necessidade de se construir uma história do Brasil, uma história que enaltecesse o Brasil como uma grande nação liberta através da independência. E nessa construção dessa história, o governo buscou, na imagem do índio, o início dessa história. E outro personagem que foi ilustrado nessa história, que ia servir de ilustração nessa história da nação brasileira, era a história do sertanejo. No entanto, não havia uma história do negro, porque o negro era escravizado. Eles negavam ao negro o direito de participar da história do Brasil, da nação brasileira. Surge então o poeta Castro Alves, cujo o objetivo principal de toda a sua literatura era uma luta contra a escravidão, uma luta contra as mazelas da escravidão, né? A miséria de um povo. Ele lutava por justiça para aqueles homens escravizados, né? Então Castro Alves começa a escrever suas poesias denunciando os crimes hediondos que eram praticados contra os negros. E ele vai escrevendo, né, e vai denunciando. E esse era o objetivo de toda a sua obra, denunciar a escravidão e lutar por essa justiça, né, para que esse povo também, que faz parte da nossa nação, que fez parte da construção do Brasil, pudesse ter sua história reconhecida e que seu povo fosse liberto e pudesse assim se tornar cidadão, né? Castro Alves declamava sua poesia, né, nas universidades, nos sarais e no teatro. Porque naquela época, mais da metade da população era analfabeta, então a maioria das pessoas não sabia ler, então ele tinha que declamar essas poesias e para fazer circular o pensamento da abolição, para fazer proclamar as suas ideias diante de uma sociedade que não sabia ler. Então ele usou esses meios para atingir seus objetivos, né? E o objetivo dele era a liberdade, né, para os escravizados e o reconhecimento deles como construtores da história do Brasil, da história do Império, da nação. Enquanto o Império tentava negar o negro e toda a sua cultura, Castro Alves lutou bravamente para que essa cultura fosse reconhecida e que esse povo fosse liberto. E o objetivo final dele era esse, né? E esses foram os meios, e toda a sua poesia é embasada na justiça, na luta pela justiça e pela libertação dos escravos.